Em 1 Coríntios 10, versículo 10, está escrito o seguinte: que não se lamentem e nem lamuriem, como fazem alguns, pois estes foram destruídos pela mão do anjo destruidor. A única coisa que se consegue com reclamações e lamentação é provar a imperfeição e a incapacidade da outra pessoa, tentando fazer com que quem reclama seja supostamente superior e mais capaz. Definição da palavra reclamar, ela é muito pesada, gente. Não nos dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar. Tá? Em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar, lamuriar. Então, infelizmente, existem muitas pessoas que pautam a vida por reclamações e cobranças. E isso é desenfreado. Essas pessoas criam para si uma existência carente, pobre e medíocre. Na Bíblia existem muitos relatos do poder das palavras proferidas por pessoas, mas mesmo assim muitos cristãos continuam com essa imprudência verbal, usando palavras de reclamações e lamúria como uma faca empunhadora que quanto mais tentam pegar-se para usar, mais se ferem. Agora pense, o que ganha uma mãe apontando constantemente e frequentemente os erros do seu filho, reclamando deles o tempo todo? Como é que o filho se sente tendo apenas seus erros apontados? Existe algum ganho nessa situação? A não ser do filho perceber que a mãe é capaz e inteligente e ele é exatamente o inverso disso. O que ganha um funcionário quando o chefe o humilha frequentemente e aponta suas falhas? Nessa situação, o chefe se lamenta, se vitimiza por causa do funcionário. O chefe culpa o funcionário pela falta de crescimento da empresa, em vez de assumir a responsabilidade pelo que acontece. Como se sente, gente, o aluno que nunca recebe o elogio do professor, mas apenas reclamações e vive dizendo que está cansado de explicar e apenas diz que o aluno não atende às suas expectativas? É tirar o foco das coisas erradas e indesejadas de si e colocar nos outros e nas circunstâncias. É se fartar da reclamação eximindo-se da ação. É sentar e observar o circo pegar fogo em vez de se concentrar em seus esforços em apagar o incêndio, independentemente de quem tenha causado. Não existem muitas ações. Ou reclamamos ou colocamos a nossa força e o nosso poder no problema. Ou reclamamos e colocamos a nossa força no poder do problema, ou agimos com a nossa atenção e o nosso interesse na solução. E qual é que parece melhor? O caminho que gera resultados positivos ou o caminho inócuo e prejudicial? Pessoas virtuosas não perdem tempo reclamando, destacando o problema, gente. Não. O seu precioso tempo é demandando na solução, no foco das possibilidades e não nas impossibilidades e nas consequências delas. Quando nós nos detemos mais nos problemas e nos erros, são essas sementes que vão florescer, que vão germinar. O mesmo acontece quando nós damos atenção às soluções e às possibilidades. E muitas vezes as possibilidades florescem tanto que os problemas se tornam irrelevantes. Isso não quer dizer que pessoas equilibradas e autorresponsáveis não confrontam os outros com a verdade. Não impede que olhem nos olhos do seu filho e, sem reclamar, digam o que espera dele e que determinado caminho não será de felicidade. Se o filho persistir nos erros, se o filho não estuda, o pai e a mãe não pode ser omisso. Nessa situação, é preciso deixar claras as consequências do problema. E não só estimular e motivar, mas cobrar um comportamento adequado. Não reclamar não significa, gente, se calar diante de um erro ou um mau desempenho do funcionário. Fingir que não viu. Não é isso. É fundamental para a construção do sucesso que você possa confrontar as pessoas com a verdade, dizer-lhes as suas expectativas e o que de fato elas realizaram, falando muito mais dos fatos e dados do que de sentimentos e percepções. Muitas pessoas usam reclamação como uma forma de chamar a atenção, nem que seja se fazendo de vítima e praticando a autocomiseração. Um chefe que reclama da equipe cria o quê? Um cenário para poder tirar a responsabilidade dele, colocando-se como refém da equipe, quando na verdade ele é o responsável por recrutar, treinar e gerenciar as pessoas. Da mesma forma, o pai e a mãe que reclama do comportamento do filho é o mesmo que iniciar um processo em que a responsabilidade vai para a criança, esquecendo-se de que foi os pais que não educou o filho. A criança é resultado, é fruto do que recebeu dos pais no ambiente proporcionado por eles. Já as pessoas plenas, realizadas e realizadoras optam por olhar e deter prioritariamente nos pontos fortes, pois sabe que as palavras são sementes adubadas. Como tudo na vida, gente, a qualidade das palavras proferidas por você é uma opção. Serão palavras de crítica e cobrança ou serão elogios e validação?
Exerça o livre-arbítrio e fale bem, fale com prudência, olhe com positividade e clareza as circunstâncias e colha os frutos da intencionalidade das suas ações. E outra coisa, não busque culpados. Isso revela o ciclo da responsabilidade. Por que, Luciene? Porque assim como criticar, buscar culpados é uma maneira simples e rápida de se responsabilizar pelo mundo em que você vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e resultados obtidos na sua vida. É muito mais fácil nós olharmos para os outros e para os erros dos outros, porém é muito mais difícil a gente perceber e olhar para os nossos. Neurologicamente é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem que o resultado insatisfatório que foi obtido foi culpa dos outros, cria o quê? Que é o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo obtido foi por culpa de outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem, no entanto, aprender com eles. Afinal, se são os outros os responsáveis por tudo isso, assim, por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Quer ver alguns exemplos típicos desse raciocínio? Por que mudar se os políticos é que são corruptos? Por que mudar se o problema é o meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema é a minha esposa, é o meu esposo que me critica e que reclama de tudo? Por que mudar se o problema é minha equipe, é o meu líder, é meus liderados? Por que mudar se a justiça não muda? Enquanto você não abolir essas justificativas e desculpas intelectuais de sua vida, nada vai mudar. Por que se capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa dos meus fracassos são dos outros? É muito mais fácil criticar. É muito cômodo falar do cisco nos olhos dos outros, que nos impede de ver a trave que está nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a solução e não o problema. Nossa mente subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos. Decisões e atitudes se tornam mais acertadas, mais proativas, mais maduras e, finalmente, mais produtivas. Experimente colocar em prática. Ao invés de criticar, de procurar culpados, dê uma ideia. Seja uma pessoa que amplie a visão das outras e não que fique apontando as suas falhas e os seus erros.